Se pedirmos a uma criança para desenhar um carro, por onde começa? Talvez as rodas, depois a linha do tejadilho e finalmente o capô. E quando chega a hora de o pintar, entre todos os lápis, há provavelmente um que se destaca. Porque no nosso imaginário coletivo, os carros de sonho têm quase sempre esta cor. E poucos se vestem tão bem de vermelho como aqueles que nascem em Itália. Está na hora, anda para a escola, filho. Foi precisamente na pista de testes da Alfa Romeo, em Baloco, que encontramos um desses carros de sonho, o novo Alfa Romeo 33 Stradale, o carro mais caro e mais exclusivo da história da marca italiana. É essa história que vamos contar. Lorenzo Ardisio, curador do Museu da Marca Italiana, guiou-nos pela história da Alfa Romeo, dos modelos de produção aos carros de competição, sem esquecer os protótipos que nunca viram a luz do dia. Neste labirinto de história, fomos levados até uma sala especial. Foi aqui que, até ao final dos anos 80, os grandes mestres italianos desenharam o futuro da Alfa Romeo. Esta não é uma sala qualquer, tem estatuto de segredo de Estado dado pelo governo italiano. Foi aqui, nesta mesa, neste mesmo espaço, que em 1966 Franco Scaglione pegou pela primeira vez num lápis como este e desenhou os primeiros esboços do 33. Pois bem, aqui temos algumas peças desse tempo, nomeadamente esta maquete que deu as primeiras formas físicas a um modelo que foi pensado com um lápis como este, mas que nas mãos certas fez história. Hoje não vamos apenas ver a maquete, vamos ver o modelo real. A presença do 33 Stradale sente-se à distância. É o grande culpado desta viagem. Nesta configuração, há apenas um neste museu. No total, apenas foram produzidos 18 e nem todos chegaram à estrada. Há carros que fazem história, há carros que são história. Este é os dois e só podia ter nascido aqui, em Itália. É difícil colocar por palavras o sentimento que este carro nos transmite. Olhem só para as suas linhas. Deriva diretamente do tipo 33, um carro de competição, mas aqui ao meu lado não está um carro de competição domesticado. Continua a ser uma verdadeira fera. Ali de baixo, em posição central, encontramos um motor V8 2 litros com mais de 200 cavalos de potência. Já na década de 60, mais de 100 cavalos por litro. Quanto ao headline, ia até às 11.000 rotações. É um supercarro de pleno direito, capaz de vencer uma corrida com a mesma elegância com que desfila pelas ruas de uma capital. Foi o primeiro carro de produção com portas em asa de borboleta, não por exibicionismo, mas por pura função. Uma solução nascida na competição. Cada detalhe respira propósito. Se é o carro mais belo de todos os tempos? Não sei. Mas há neste modelo uma aura especial que atrai tudo e todos. Abbiamo molti visitatori che vengono apposta per vedere la 33 Stradale. Sanno che cosa vengono a vedere, ma quando se la trovano davanti la reazione è sempre la stessa, di silenzio, di incredulità. Sono terribilmente innamorati di quella vettura. As paixões são mesmo assim, únicas e intensas. Talvez por isso a Alfa Romeo tenha demorado mais de meio século até convocar novamente o nome 33 Stradale. Agora está de volta, não como réplica, mas como renascimento.
especificação são 620 cavalos de potência, fornecidos por um motor 3 litros V6 biturbo de origem Ferrari. A aceleração do 0 ao 100 cumpre-se em menos de 3 segundos. A velocidade máxima é de 333 km por hora. E não foi por acaso. 333. O número mágico para a Alfa Romeo representa muito. Funciona tudo tão bem que não sei qual o momento que eu mais aguardo. Se as curvas, onde consigo sentir todo o chassi, ou as retas, onde consigo espremer ao máximo a melodia deste motor V6. Uma redução, outra redução e agora vamos acelerar. Mesmo nestas curvas mais apertadas, onde temos de entrar com mais volante, sentimos a frente a agarrar, a traseira à saída da curva, a escorregar, mas tudo de forma muito progressiva. Não assusta, não intimida, homem, máquina, a serem aquilo que gostam de ser. Apenas um só. Apenas um só. Eu sei que os automóveis são objetos inanimados e sem alma, mas olhem-me só para este 33 Stradale. Tem as mesmas linhas, as mesmas proporções e todos os detalhes do 33 original. Podiam retirar daqui o logotipo da Alfa Romeo e eu continuava a saber que estava na presença de uma verdadeira máquina italiana. E depois temos mais um detalhe, quanto a mim é obrigatório num 33. Esta abertura de porta tipo asa de borboleta que faz com que a entrada no cockpit deste modelo seja ainda mais especial. Apesar de toda a modernidade, o novo Stradale preserva a aura de outros tempos, o toque frio do metal e o calor da pele cozida à mão. Um gáudio para os sentidos, mesmo parado. A verdade é que a tecnologia evoluiu, que o motor cresceu e que o aço deu lugar ao carbono. Mas na essência, continua a ser o mesmo de sempre. Infelizmente, apenas 33 unidades do novo Stradale vão ver a luz do dia. E já escutaram, mais de 1,7 milhões de euros antes de impostos. A sua construção foi confiada à carroceria Touring Superleggera, o lendário carroçador italiano que deu corpo a alguns dos alfas mais explosivos da história. A parte mais difícil de recriar uma lenda é não atrair. É precisamente essa a missão dos mais 30 homens que produzem aqui todas as 33 unidades do 33 Stradale, com recurso às mais recentes tecnologias, mas por mais tecnológicas que sejam as ferramentas, há uma ferramenta que é insubstituível, são as mãos humanas. E é precisamente essa a missão destes homens, trazer a humanidade necessária a uma máquina como esta. O 33 Stradale é quase uma transcrição em forma de carro da beleza da língua italiana. Ninguém soa e desenha tão bem como eles. Felizmente, a melodia do novo 33 não fica atrás. Uh! 8.000 rotações! E depois na fase de desaceleração ouvimos a descompressão do turbo. Temos sempre um pontapé nas costas bastante forte. Olhem para isto. E mesmo as reduções são muito rápidas. Tudo bastante imediato. E esta direção... Estava com receio que este motor V6 não estivesse ao nível daquilo que se espera de um super carro da Alfa Romeo. Mas acreditem que está. E está mesmo. A Alfa Romeo com este 33 Stradale fez algo verdadeiramente completo. É interessante conduzir com a faca nos dentes, mas igualmente entusiasmante conduzir quando apenas queremos surfar a enorme onda de binário deste motor e retirar um pouco mais de prazer, não só da direção, não só do motor, mas do prazer de conduzir apenas por conduzir. Olhar para esta magnífica paisagem e dizer, sim, conduzir é das melhores coisas que nós podemos fazer. Pelo menos vestidos.
Este é um daqueles exemplos de um automóvel cuja experiência de condução continua mesmo quando nós desligamos a chave e saímos do seu habitáculo. Basta olhar para ele e recordar tudo aquilo que experienciámos ao seu volante. Portanto, se me perguntarem, este é um digno sucessor do 33 original, a minha resposta é claramente um sim. É um verdadeiro 33 e é um verdadeiro Alfa Romeo. Tal como aconteceu com o modelo original, poucos terão acesso a este estilo, a esta melodia, a um modelo tão exclusivo. É bom existir uma marca que, ao fim de tantos anos, nos continua a alimentar o imaginário e a estimular a criatividade. Até porque alguns sonhos começam mesmo assim, com um desenho, uma memória, uma paixão, que quando são pintados de vermelho, tornam-se eternos.